A economia argentina se recuperou fortemente no terceiro trimestre e a taxa de pobreza segue caindo. E são vários os sinais de melhora nos fundamentos macroeconômicos durante o governo Milei. Mas mais do que olhar pelo retrovisor, analisar o passado, o importante é olhar para frente. Qual é a perspectiva? Qual é o norte? Qual é a direção do país? E nesse vídeo, então, a gente vai fazer um breve repassado do primeiro ano de Milei como presidente e o que esperar para 2025. E ao final, uma comparação entre Brasil e Argentina. Mas antes um comentário importante, até para esclarecer muitas perguntas que eu recebi sobre por que mais um vídeo sobre a Argentina, sobre Milei. Será que esse assunto não está tomando uma proporção desnecessária aqui no canal? E é preciso explicar, a pergunta sim é válida. Eu diria que o primeiro motivo é pela importância da economia para o continente latino-americano. É a segunda maior economia. Se o país sai da crise, se recupera e cresce fortemente, isso seria excelente para todo o continente, inclusive para o Brasil. O segundo motivo é pela questão cultural. Pela primeira vez temos um presidente de fato, que defende as liberdades individuais, defende o ideal de liberdade, de menos Estado e mais sociedade, e isso é importantíssimo para mudar o debate de ideias também no continente latino-americano, e seria um ótimo exemplo para o Brasil. E o terceiro motivo é porque, obviamente, eu me identifico com Javier Milei, especialmente no que diz respeito ao seu programa econômico. Nós comungamos as mesmas ideias, bebemos da mesma fonte intelectual e teórica, ambos economistas da escola austríaca, temos mentores em comum, meu querido professor Jesus Huerta de Soto, então é claro que eu torço para que o seu governo dê certo e que ele consiga implementar as suas políticas, porque ele conseguindo, teremos os frutos como já estamos vendo. Então, no fim das contas, também há algo de ver a Argentina dando certo seria também intelectualmente gratificante. Então, por todos esses motivos, eu seguirei produzindo vídeos sobre a Argentina sem perder a independência crítica, porque não concordo com tudo que faz Javier Milei, mas se a gente analisa o seu programa de governo, eu diria que eu concordo com quase tudo, ou adotaria as mesmas políticas se estivesse em seu lugar no Brasil, por exemplo. Pois bem, então, primeira notícia importante sobre o PIB da Argentina, que depois de 3 quedas, vamos falar sobre isso depois, o PIB avançou 3,9% no terceiro trimestre ante o trimestre anterior. Então, esse é o crescimento trimestre contra trimestre, e claro que ele é muito relevante e que tem o efeito da base fraca, porque houve 3 quedas anteriores. Estava numa recessão a economia argentina como resultado do choque de estabilização macroeconômica de Milei. Então aqui a gente tem o resultado do PIB, os últimos 3 trimestres, último do ano passado, primeiro desse ano e segundo desse ano foram quedas, e agora ela está se recuperando, e é uma recuperação forte de atividade, 3,9%. A exceção da pandemia é o patamar mais forte desde 2010, como muito bem aponta aqui meu amigo Ivan Carrino. Desde 2010 não tinha esse número, então foi 16,5% em termos anualizados aqui o post do Ivan. Ele até complementa, ó, que considerando aqui o dado desde 2009, realmente é o maior crescimento nesse período, voltaríamos lá para 2010, tirando a exceção. Então, claro, que é um resultado relevante que não pode ser menosprezado e surpreende muita gente que achava que a economia argentina, com um choque de superávit fiscal, que Milei conseguiu no seu primeiro ano de governo, que isso geraria uma recessão sem fim, mas agora a gente vê a economia começa a dar sinais de recuperação. Mas não é apenas o PIB, temos também vários indicadores, eu até sugiro esse site aqui que é da Universidade Francisco Marroquín, Reform Watch, o Observatório das Reformas do Milei, e que eles também vão acompanhando vários indicadores macro, como por exemplo aqui a produção industrial, que depois de queda forte ali logo após o início do governo Milei, agora começa a se recuperar e voltando quase no nível que estava pré o seu governo, assim como a atividade econômica aqui, uma espécie de IBC-BR aqui, que tem o Banco Central que também divulga, não é o PIB, mas é uma estimativa, então também voltando ao nível pré-eleição de Milei. O índice de utilização da capacidade instalada, que lá em dezembro caiu fortemente
e agora vem se recuperando, já está no patamar de 63,2%, e que é quase o patamar que estava ali em novembro. Então sim, está havendo uma recuperação da Argentina, assim como exportações. Vejam só, crescimento de exportações 35,5%, e aqui é o volume, não é valor monetário, é volume. Então é um crescimento relevante, e até mais do que se estava vendo lá no ano passado, em que se verificava uma queda nas exportações. Volume de bens de capital, importação de bens de capital, também volta a subir agora em novembro. E por fim aqui a balança comercial, que no ano 2024, comparando com 21, 22 e 23, até julho, é o melhor resultado. Então sim, o comércio internacional voltou a se expandir no país. Mas apesar de todos esses indicadores positivos e dos claros sinais de melhora, a crítica derradeira da oposição e de boa parte da imprensa permanecia. A pobreza disparou no governo Milei. Como se ele tivesse herdado um país maravilhoso, com a pobreza lá embaixo, quando foi justamente o oposto. E por sinal, esse é o documentário que a gente produziu para o Nas Fronteiras do Dinheiro, que está disponível no nosso aplicativo Follow the Money. Vou colocar o código QR aqui em cima e o link na descrição do vídeo, porque a gente viajou para a Argentina no ano passado para explorar a realidade do país e explicar as causas do colapso econômico argentino. E não apenas temos o documentário, mas também os módulos do curso Ciclo de Mercado, que daí explica com mais didatismo, com aulas aprofundadas, por que um país quebra, por exemplo, que é o módulo 4, e que é quase o exemplo emblemático para esse módulo, o caso argentino. Então, se você ainda não assinou o Follow the Money, baixe o aplicativo, o código QR aqui está sensacional, assista imediatamente a todos os nossos conteúdos e aproveite aí o final do ano para maratonar e conseguir melhorar seu conteúdo, seu conhecimento de economia, de finanças, de investimentos, para investir melhor e dormir com mais tranquilidade. E não se esqueça da promoção Relâmpago nesse período de Natal, então baixe logo o Follow the Money. Mas voltando à taxa de pobreza, a verdade é que ela já vinha caindo, conforme eu comentei no vídeo passado, vou colocar o link aqui em cima, e a tendência para esse fim de ano é de mais queda da pobreza na Argentina. Conforme foi divulgado pelo próprio governo, então dados oficiais, claro que é uma estimativa, e o governo tem todo interesse em publicizar esse número positivo, mas as estimativas oficiais foram corroboradas por estimativas da iniciativa privada, da Universidade Torquato Di Tella e da Universidade Católica Argentina. Esse é o dado do governo, então terminaria o terceiro trimestre com a pobreza já no nível de 38,9%, bem abaixo do que foi os quase 55% no primeiro trimestre do ano e abaixo do que foi o último trimestre do ano passado. Então, sim que é o dado importantíssimo, e aqui está a notícia no jornal La Nación, que a pobreza no governo Milei, no seu primeiro ano, pode fechar abaixo do que o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner deixaram. Então esse foi o legado anterior, e aqui apenas o trecho destacando que os dados privados também coincidem, e um último dado, esse eu até usei no vídeo anterior, mostrando aqui a estimativa mais recente para o terceiro trimestre, voltando então o nível de pobreza caindo bastante. Então é importante entender o porquê que a pobreza subiu no Milei, e por que agora está caindo. E a gente entende como o choque inicial, o ajuste, embora doloroso, ele era necessário para sanar toda a deterioração macroeconômica e o legado do kirchnerismo e seu populismo macroeconômico. Então a pobreza está voltando ao nível pré-Milei, e mesmo depois de todo o ajuste fiscal, déficit zero em todo o primeiro ano, estabilidade da inflação que segue em queda, estabilidade da taxa de câmbio no mercado paralelo e o fechamento da brecha cambiária, que é o câmbio oficial e o câmbio, o dólar blue, no mercado paralelo. Então é realmente um feito, e agora nem essa crítica agora para de pé. E no começo de dezembro agora, para marcar o primeiro ano de governo, Milei transmitiu um discurso ao vivo junto dos seus principais ministros para relembrar o diagnóstico do país de quando ele assumiu a presidência, as medidas que foram adotadas, os primeiros meses que seriam dolorosos e os avanços recentes. E também falar sobre o que continua pendente.
quais são as políticas para os próximos anos. E aí que é realmente animador, porque a gente entende a sua visão de futuro, o seu plano de país para transformar a economia argentina. E eu quero destacar aqui os principais trechos do que ele falou nesse discurso, porque é importante a gente entender o norte que Milei está dando para o país. E um dos principais que ele falou novamente é sobre toda a agenda de desregulação, desburocratização, o que honestamente é muito subestimado, até mesmo por economistas, analistas, mas é algo que pode sim dinamizar e muito a economia e atrair investimentos. E ele tem um ministro dedicado a essa tarefa, o Federico Sturzenegger, que está liderando toda a iniciativa de diminuir ao máximo a irregulação, reduzir as amarras que atrapalham todo o empresariado. Então esse é um ponto importantíssimo. Depois ele falou sobre a meta de redução de 90% dos impostos nacionais. Não é carga tributária, é quantidade de impostos. Reduzir a carga tributária vem depois reduzindo o tamanho do Estado, mas também faz parte da agenda. Mas é no sentido também de reduzir essas amarras e a quantidade e o certo manicômio tributário também, não é tão ruim quanto o nosso, mas também é complexo. E mais do que isso, devolver o direito de tributar às províncias para que as províncias promovam uma concorrência fiscal, uma batalha fiscal, que na sua visão é positiva para que as províncias possam também atrair investimentos, e eu concordo com essa ideia. Então, reduzir 90% dos impostos nacionais e devolver direito tributar às províncias. De hecho, mi equipo está terminando en estos días una reforma impositiva estructural que reducirá en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y le devolverá a las provincias la autonomía impositiva que nunca debieron haber perdido. Así, el año próximo veremos una verdadera competencia fiscal entre las provincias argentinas para ver quién atrae más inversiones. Ele falou também sobre a questão monetária, o fim do cepo, que é o controle de câmbio, que a sua meta é acabar em 2025. Aqui talvez é a questão que a gente tem mais divergência, eu com o Milei, talvez ele superestime os riscos de eliminar logo o cepo e trazer a unificação de câmbio e esteja subestimando os benefícios disso. Mas enfim, é uma meta e ele sempre faz questão de reconhecer que é uma política que jamais deveria ter sido implementada, é desastrosa, mas ele ainda está tendo mais cuidado, esperando mais alguns indicadores positivos antes de remover o cepo, mas sim é uma meta para 2025. El cuarto punto central del proceso de crecimiento que veremos a partir del próximo año tiene que ver con la cuestión monetaria. La convergencia del tipo de cambio paralelo al tipo de cambio oficial que estamos viendo en estos días, que no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad, porque siempre el oficial converge donde estaba el paralelo y no al revés. Esto nos acerca cada día un poco más a la salida definitiva del cepo cambiario, una aberración que nunca debería haber ocurrido y que con nosotros se va a terminar el año que viene y para siempre. E claro, isso vai permitir avançar com a agenda de fechamento do Banco Central. Ele falou sobre isso, e falou sobre isso no âmbito da concorrência de moedas, que já existe na Argentina. Essa, para mim, é a parte mais sensacional de todas e que ele adotou ainda em dezembro do ano passado como parte do DNU, que era o Decreto de Necessidade e Urgência, em que hoje já existe concorrência de moedas na Argentina. Qualquer argentino que quiser transacionar com dólares, euros, ouro ou Bitcoin está livre para assim fazê-lo. Pode pactuar em contratos em qualquer moeda. E ele fez questão de frisar esse ponto e disse, sim, já existe concorrência monetária na Argentina. Acreditem ou não, isso já existe. E esse objetivo, então, é fomentar o uso de moedas até que chegue o ponto que, inclusive, impostos poderão ser pagos com qualquer moeda. E isso que ele também destacou. Por hora, por enquanto, impostos ainda devem ser pagos em pesos argentinos, mas o objetivo é avançar até o momento em que haja uma liberalização
completa e até mesmo impostos possam ser pagos em qualquer moeda. Isso é uma real concorrência de moedas e exatamente a ideia defendida pelo Friedrich Hayek. É impressionante ver que isso já foi colocado em prática e só precisa avançar na questão agora de pagamento de impostos. Hemos anunciado un esquema de competencia de monedas para que todos los argentinos puedan utilizar la moneda que quieran en sus transacciones cotidianas. Van a poder hacer las transacciones en la moneda que ustedes quieran. Créase o no, lo estamos haciendo. Esto quiere decir que desde ahora cada argentino va a poder comprar, vender y facturar en dólares o en la moneda que consideren, exceptuando el pago de impuestos que por ahora seguirá siendo en pesos. Hay outro ponto fundamental que tem a ver com não apenas o seu alinhamento ideológico e as alianças na política externa, mas também com o comércio global. Porque ele anunciou a ideia de avançar com um tratado de livre comércio com os Estados Unidos. Então, esse é um pilar da sua agenda para os próximos anos, é avançar nesse sentido. Nuestro primer objetivo será impulsar durante el próximo año un tratado de libre comercio con Estados Unidos. El tratado que debería haber sucedido hace 19 años. E para finalizar, que é algo fundamental para qualquer economia prosperar, o plano nuclear argentino. Milei anunciou uma nova ideia agora de fomentar novamente energia nuclear para que o país possa ser mais competitivo, para que possa atrair mais investimento de tecnologia, especialmente as big techs que querem rodar todos os seus algoritmos de inteligência artificial, que a gente sabe que demandam muita energia, e o mundo inteiro já entendeu que a energia nuclear é a resposta para as demandas de energia deste século. Não tem como depender de energias renováveis, intermitentes, e é reconfortante ver um líder, um presidente de um país com a importância que tem a Argentina, perceber isso e colocar a energia nuclear como um dos pilares no seu plano energético para a economia do país. E, ao mesmo tempo, ignorando todas essas pressões de organismos multinacionais para avançar na agenda ESG, de energias renováveis, de energias verdes, que, honestamente, não são o futuro como essa agenda vem sendo vendida. E está aí a Alemanha, que é um retrato do fracasso do plano energético verde, hoje a economia está sofrendo com falta de competitividade. Mas enfim, é interessante notar como esse é um dos pilares agora, o plano nuclear argentino. Vamos a diseñar un plan nuclear argentino que contemple la construcción de nuevos reactores, así como la investigación en las tecnologías emergentes de reactores pequeños o modulares, manteniendo los máximos estándares de seguridad y eficiencia. Este plan será presentado en los próximos días por el Dr. Reidel y nos pondrá una vez más a la vanguardia en la materia. E claro, no ano que vem há eleições parlamentares na Argentina e é possível que Milei agora tenha, talvez não uma maioria, mas muito mais apoio, porque até o momento ele não tem o apoio dos congressistas, não tem nem um terço do parlamento, mas considerando as pesquisas recentes sobre aprovação ou reprovação do governo Milei, o último dado que foi divulgado de dezembro mostra o nível máximo de todo o governo, então é possível que no ano que vem ele consiga eleger muito mais congressistas pró-seu governo, o que facilitaria a implementação de toda a sua agenda de futuro para a Argentina. Então, para a gente encerrar, que eu comentei que seria uma comparação entre Brasil e Argentina, e que é o que eu digo que, mais do que analisar o que passou recentemente, olhar pelo retrovisor, é olhar o futuro, é entender a perspectiva, a tendência. E aí que a gente, eu, Fernando, fico animado com o rumo que a Argentina está tomando e, claro, desanimado com o rumo que o Brasil está tomando. Porque se analisarmos hoje, nos últimos meses, a economia brasileira e a economia argentina, é claro que nós não estamos em crise, nós vemos ainda crescendo. As últimas décadas, com o Plano Real, houve muita estabilidade macroeconômica, houve muito progresso, sem dúvida alguma, e não há nenhuma crise econômica nesse momento, a atividade segue se desenrolando. O problema é olhar para frente. Quais políticas que estão sendo adotadas agora?
nós estamos novamente reeditando políticas fracassadas, adotando de novo o receituário do atraso. E se nada mudar, o nosso destino realmente é muito complicado e aí a crise econômica será uma mera questão de tempo. É isso que mais preocupa com o Brasil, não é o agora e sim o futuro, para onde nós estamos apontando a nossa direção. E é justamente o oposto da Argentina. Nos últimos anos, últimas décadas, a Argentina chegou onde chegou, um desastre, à beira do colapso econômico, olha o nível de pobreza. Mas olhando para frente, quais políticas estão sendo adotadas? Qual é a visão de futuro? Qual é o programa econômico? E quem que realmente pode prosperar? E é nesse sentido que é muito positivo o sinal que vem de lá e muito negativo o sinal que vem daqui. E é uma pena porque, mais uma vez, nós estamos perdendo uma oportunidade e quem sabe em 2026 a gente tenha um alento, tenha uma oposição, alguém que possa consertar a rota e recolocar o Brasil nos trilhos de uma economia mais próspera, um pouquinho mais livre e mais rica. Mas com essa política econômica vai ser muito difícil. Espero ter gostado desse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Quem não faz parte ainda do Follow the Money, não esqueça nossa promoção especial de Natal. O código QR aqui em cima, link na descrição do vídeo. Baixe o aplicativo, experimente, que eu tenho certeza que você vai gostar e muito. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.